início do debate, eu convido vocês para assistir ao nosso editorial de hoje. Teóricos afirmam, apesar de vivermos na era da tecnologia da informação, nunca estivemos tão próximos e, ao mesmo tempo, tão sozinhos. O Brasil já é o 8º país com o maior número de suicídios no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão atinge 121 milhões de pessoas ao redor do mundo e está entre as principais causas que contribuem para incapacitar um indivíduo. A OMS prevê ainda que até o ano de 2020, a depressão passe a ser a 2ª maior causa de incapacidade e perda de qualidade de vida. Acho que a carência ela tem que ter uma régua para ela, porque cada indivíduo vai perceber de uma forma diferente, né? E o que pode balizar isso é os primeiros anos de vida de um indivíduo, né? Primeira infância, a maneira como essa infância foi atendida, a maneira como ele foi estabelecendo vínculos com a família, com a mãe, com o pai, com os irmãos, se houverem. É essa estrutura que vai balizar a maneira como a pessoa se sente no futuro com relação às dificuldades e, eventualmente, a situações de solidão, a situações de carência. A graduação da separação da mãe, como o doutor Leonardo disse, ela é muito lenta. É tanto que a criança ela não sai caminhando como alguns animais. Nasce e já sai caminhando. Não, ela vai fazendo a separação aos poucos. Então, tanto que quando ela está apta para caminhar, ela já adquire a defesa da fala. Quando ela adquire esse espaçamento da mãe, ela já pode falar. Por quê? Por uma natureza tão perfeita que pode ajudá-la numa situação de necessidade, pedir ajuda, né? Pedir socorro. E depois, isso vai se dando aos poucos, as defesas vão se estruturando aos poucos. As pessoas vão aprendendo a ser sós aos poucos. Cada idade com uma possibilidade de se defender sozinho. Se nós pegarmos essa ideia da infância, né, que isso acaba delimitando a formação tanto da persona, da personalidade da pessoa, nós temos um histórico que a gente chama essa linha do tempo pós-Revolução Industrial, né? Que se tornou muito maior e muito mais pesada essa carência, né? Dentro dessa carência, algo que a gente pode delimitar como angústia, né? Angústia que vai remeter uma ideia de brevidade. E quando eu me torno uma pessoa breve no mundo, né? Ou seja, eu sei que eu sou breve, eu sou finito, isso pode gerar um problema dentro de mim, ou seja, psicológico, né? Até uma ansiedade exagerada. Uma ansiedade exagerada. As pessoas nos procuram e o motivo pelos quais elas nos procuram para falar é sobre as suas angústias, os seus medos, as suas ansiedades. Às vezes as pessoas estão em casa, até dizem, eu estou aqui no quarto, eu vim falar com vocês. Então não é porque elas estão sozinhas, elas estão às vezes com seus familiares em casa, mas precisam estar falando, né? De uma forma mais sigilosa. Então, o CVV é um centro de valorização da vida, onde ele faz um acolhimento às pessoas de forma humanitária, né? As pessoas que em algum momento elas gostariam de estar falando sobre elas e às vezes não encontram quem as ouça, né? Então é esse trabalho que o CVV presta. A senhora acha que as pessoas são mais carentes hoje em dia? São. Vêm de fora, abandonam suas cidades, vão tentar fazer numa empresa o que não sabem fazer, às vezes tem que aprender. É uma luta, né? São mais carentes de tudo. Cada vez estamos mais carentes. Acredito eu que sim, né? Com certeza, bem mais carente. Com certeza. Não, acho que tem bastante amizades. Não acho. Tem muitos. Com certeza, bastante. Olha, depende a qual a situação da carência, né? Mas tem. Eu acho bastante. Carência de tudo um pouco, né? De amigos, de dinheiro, de família. Tu acha que isso acontece por quê? Por falta de amor na família, principalmente, né?
falta de atenção de todas as pessoas, no caso. Cada um vive para si. Devido à situação econômica do país, né? Ninguém sabe o que vai acontecer o dia de amanhã, né? Em relação aos relacionamentos, assim, ou as relações humanas, tu acha que isso acontece também ou não? Com certeza, né? Hoje em dia está tendo muita separação, né? Problema extraconjugal, né? Isso aí é bem normal, né? A solidariedade, a falta de consciência, a falta de humanidade, a falta de convivência é absolutamente normal. Mas por quê? Por que nós estamos solitários? Por que nós estamos sozinhos? Porque nós não educamos os filhos. Hoje a falta de educação dos filhos é o reflexo do futuro, que serão pais abandonados. Falta comida, o dinheiro é pouco, o salário é mínimo, é muito pouco. E não consegue viver. Você não se dá um bem dentro de casa, também dá depressão. A pessoa não tem quem desabafar, ninguém dá bola mais para ninguém. Eu acho que abandono de familiar, amigos, né? Porque uma pessoa chega ao ponto de depressão quando não tem mais amigo, não tem mais a família para apoiar, né? Aí, literalmente, é o fundo do poço, né? Elas quase se parecem, né? Essa carência. Porque parece que falta um respaldo. Sabe o abraço amigo? Aquele abraço afetivo. E aí, então, perpassa... Quando tem essa carência afetiva, me parece que perpassa por todas as outras instâncias. Seja profissional, amorosa, né? Então, o que acontece? Essa falta de referência que eu falava antes, a solidariedade, como o senhor colocou, o que acontece para nós? Como é que eu vejo o outro? Como é que eu penso o outro? Porque eu só me reconheço a mim mesmo quando eu olho o outro. Né? Como sei o que é um ser humano. Agora, quando essa balização não tem uma estrutura familiar, muitas vezes, por mais seja uma família onde tem o pai e a mãe que são separados, existe a possibilidade de criar uma base de valores, de educação, de criação. O que acontece, que a gente vê o reflexo hoje na pós-modernidade, essa corrida desenfreada pelo ter, né? Pelo ter, e não pelo ser. Ou seja, eu sou obrigado a ter que estar trabalhando 30 horas por dia, se tivesse o dia 30 horas. Eu tenho que estar em busca disso. E essa busca desenfreada, eu acabo deixando muitas vezes de lado esse convívio pessoal muito mais próximo e me colocando muito mais na rede virtual. Né? Na rede virtual. Edgar Morin vai chamar o offline e o online. Então, eu estou online quando estou plugado. Estou offline, eu não tenho mais essa convivência offline, ou seja, deixando a vida virtual de lado e podendo estar em contato muito mais próximo aos meus semelhantes. Não sei se vocês repararam que das pessoas que falaram, só uma pessoa jovem respondeu que estava com carência. As outras todas disseram, olha, está tudo 100%, eu não acho, tem um monte de amigos, etc. E eu acho que justamente tem a ver com isso. Pessoas que já nasceram quando já existia essa tecnologia, quando isso já estava disponível, elas integraram com muita facilidade isso dentro delas, e isso faz parte das relações. A vida online é algo que foi natural desde o início da vida, a ponto de uma criança pegar essa revista, não folhear, ela diz, pai, é que está estragado aqui, não passa o notebook, né? É uma revista normal. Então, esse tipo de pessoa, eles já estão tendo uma experiência diferente do que as pessoas que pegaram isso no meio do caminho, que não estavam habituadas a estabelecer relações por todas essas mídias sociais disponíveis, né? Então, é possível que alguém se sinta, como eu falei antes, mais acompanhado por essa mídia e outras pessoas menos acompanhadas ou não acompanhadas. Of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's different kind of friend. I never heard when I was young the concept of network. I heard about human bonds. I heard about communities, this sort of thing, but not network. What is the difference between community and network? Community precedes you.
you are born into a community. On the other hand, we have network. What is network? Unlike community, network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, is precisely in that. That is so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. Ele realmente coloca, então, essa questão dos laços humanos, dessa facilidade de desconectar essas amizades, entre aspas, né, de Facebook, de redes sociais. Qual é a opinião de você sobre isso? Me parece assim, eu estava escutando o Bauman falar e me lembrei daquela senhora, enquanto ela dizia que, como ela se sente sozinha, né, que realmente a carência existe, a realidade de carência dela, de se sentir só, é provavelmente, né, da falta das pessoas que ela construiu a vida dela, ao longo da vida dela, construiu laços, né? E hoje em dia, a era da tecnologia me parece que me fala de um outro tipo de carência, né? Não construíram, não fizeram construções de relações afetivas. Já nasceram, já tiveram que se desenvolver sem a presença das pessoas que ela mantinha laços afetivos, como pai, mãe, tios, irmãos, uma coisa que na minha geração fazia parte. Não, quer dizer, não é volátil essa relação, ela é construída, ela é densa, ela é forte. Se a gente não vê, a gente sente falta dessas pessoas, né? Não dá para desconectá-las assim, feito a amizade no Facebook, né? E essa, a forma como ele diz, assim, às vezes eu fico pensando, né? Pessoas assim que a gente observa no Facebook, nossa, quase 4 mil amigos, como consegue, né? Porque eu sou de uma geração, por exemplo, que para mim, eu adicionar uma pessoa, eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu vou investigar, tu conhece fulano, tu conhece Beltrano. Por quê? Porque a gente é muito mais cuidadoso nas nossas construções de relações de afeto, né? Me parece que essa geração que vem aí já é mais volátil. Será que essas relações que são construídas via internet, né, via de regra também falando, elas podem dar conta aí dessa carência humana relacionada até a uma depressão, às vezes um problema mesmo, a ancorar o ser humano de volta, como uma família, como um parente pode fazer? Você não vê ninguém se separar e sair para comemorar, né? Morre uma pessoa da família, vou dar uma festa. Estou dando exemplos drásticos de separação. As pessoas sofrem com isso, né? Mesmo, por exemplo, que um casamento fosse ruim, a separação, existe um sofrimento psíquico. Então, essa ligação que existe na internet, isso, na verdade, que ele colocou de 500 pessoas, na verdade, ele não estava conectado com essas 500. Ele estava numa lista lá de amigos. Mas eu duvido que ele soubesse a história das 500 pessoas, que ele tivesse alguma relação mais profunda com as 500, talvez algumas delas. Mas sim, até porque do ponto de vista psicológico, encefálico, a gente pode se relacionar no máximo com 150 pessoas e saber a história delas. É isso que o nosso cérebro suporta, mais que isso não consegue. Tem um outro aplicativo que tu usa no celular, né? E aí, tu vê lá, tu tem grupos de 100 pessoas, 50 pessoas, exatamente. Aí, o que ocorre? Essa desconexão, eu percebo do Bauman, concordo contigo, mas como é que ela se deu essa conexão primeiro? Né? Foi algo aleatório, algo, muitas vezes banal, né? Tu indicou ela, já que a gente trabalha em rede, né? Dessa forma sistêmica, a gente trabalha em rede. E foi por indicação. Na medida que eu não faço mais parte do grupo, eu sou quem? Isso remete aonde? A ideia da falta de identidade, que é o que hoje essas relações interpessoais me parece que está muito próximo disso. Quem eu sou? O que sou eu?
E lá, citando Jean Baudrillard, o problema da sociedade de consumo tem isso, né? Essa criação exacerbada, que o Marx vai falar sobre o fetichismo do consumo, né? Então me faz a querer mais para representar alguma coisa. E quando eu não estou representando, eu me sinto um vazio cada vez maior. Eu preciso estar sendo alguma coisa para alguém, seja ela virtual, seja ela real, né? Então essa perda de identidade, eu vejo como um problema social hoje, a possibilidade de delinquência, a possibilidade de criminalidade infanto-juvenil, né? Que às vezes a identidade é aquela referência que eu falava antes, que é de casa, muitas vezes. Acha que a tecnologia ela contribui para isso ou não? Um monte, eu acho um monte, principalmente as redes sociais, né? Se tu se sente sozinho, carente, tu entra lá e tem 1 milhão de amigos para tu conversar, né? Olha, o Facebook mais, né? Que contribui bastante, o pessoal fica bastante no Facebook, né? Não sei, talvez seja isso. Muito pouco, porque eu já li uma experiência que a pessoa tinha vários amigos pelas vias sociais, né, redes sociais, e no entanto, quando ela mais precisou, que ela estava no momento de carência, ela pediu ajuda e ninguém ajudou. Positiva. Um pouco dos dois, dependendo para que lado que a pessoa vai. Porque às vezes numa rede social eu sou super extrovertida e frente a frente eu super quieta, tímida. Se você entrar em um bar ou entrar em qualquer ambiente público que as pessoas estão, em vez dela se importar em conversar com a pessoa que está na frente, vai ficar ali mexendo no celular e esquece realmente de conversar com quem está ali na frente dela naquele momento. Para iniciar, eu coloquei assim, ó, como é que eu vou delimitar ou julgar se existe ciência boa ou ruim? Boa ou má? Ou é quem faz uso delas? Ou seja, nós. Então, nós temos os instrumentos, as ferramentas e como é que eu vou usá-las? Para que eu vou usá-las? Né? No intervalo, nós falávamos sobre essa questão da alienação. À medida que eu dependo, fico refém dessa tecnologia, da questão das redes sociais, né, da internet, do mundo virtual, me torno cada vez mais alienado e como é que eu me desprendo disso? Aí não consigo fazer aquela desconexão, né? Se eu fazer aquela desconexão, o desapego, parece que eu fico vulnerável a qualquer coisa. Exato, tem muitas pessoas, sim, buscando ajuda, pedindo para conversar. Elas se sentem muito só, elas se sentem numa solidão que, às vezes, relatam que dói, é dolorido, né? E nesse contexto, né, dessa sociedade que a gente vive, nessa correria, às vezes as pessoas não param para ouvir. E quanto é importante ouvir o outro. Me parece que as redes sociais, elas estão aí, elas estão muito em moda, todo mundo quer pertencer a uma rede social, né? Ter o seu Facebook, ter o seu WhatsApp, enfim, estar conectado com o mundo virtual. Não se esquece da relação afetiva, do contato do dia a dia, de olhar a pessoa que está do nosso lado, de dar um bom dia, de pedir, como vai você? É ouvir, é saber que tem alguém lá do outro lado que está dando uma escuta, que é o que me parece que falta mais hoje. É alguém que nos escute, alguém que nos olhe nos olhos. Faz falta sim, mas alguém que nos ouça, não nos interrompa. Ou pega o celular e comece a olhar o celular, né? Onde a gente se sente, uma sensação de abandono. Quando tu estás falando com uma pessoa, às vezes uma coisa importante, tá abrindo teu coração para alguém, a pessoa pega o celular e te deixa, te abandona. O quanto é uma repetição dos abandonos anteriores, quer dizer, né? Como magoa aquilo, eu sou menos importante que o celular, eu sou menos importante que o computador. Todos vocês já chegaram em algum lugar e sentiram um olfato, um cheiro, né? E lembraram, mas isso... E ativou uma memória. Ativou uma memória. Me remeteu lá a uma situação da casa da avó, etc. e tal, né? Isso todo mundo já sentiu, nós aqui todos, o telespectador também tem essa vivência, todo mundo tem. Então, o estabelecimento de vínculos, né, de afetos, ele exige a participação dos 5 sentidos, né? Dos 5 sentidos.
No momento que eu vou utilizar uma mídia, eu estou abrindo a mão dos 5 sentidos. Né? O olfato fica de lado, né? Muitas vezes a visão fica de lado, às vezes é só teclar. Né? O tato inexiste. Né? Então, não se consegue. E as palavras, por mais que a gente tenha que se comunicar, é a melhor maneira que a gente tem que se comunicar, mas a gente sabe que elas são insuficientes. É um mecanismo antiquado, um dia será superado, terá que ter outra maneira de se comunicar para ser uma comunicação mais completa. Hoje em dia, as pessoas estão colocando depressão tudo no mesmo saco. Tá triste, tô deprimido, né? É por isso que eu citei depressão como doença. É, como doença, é específica, porque não é uma tristeza ou uma perda do emprego ou a perda de uma pessoa querida. Quer dizer, nós temos que separar bem o que é realmente depressão. O doutor Leonardo está falando da depressão, doença, aquela específica. E me parece que está havendo um pouco de equívoco em relação à identificação daquilo que realmente é depressão. Que é necessário pedir ajuda num caso desse. Eu acho que vale a pena fazer também um registro, né? We are all in solitude and in a crowd in the same time. That there are 2 essential values which are absolutely indispensable for satisfactory, satisfying, rewarding, relatively happy life. One is security, the other is freedom. You can't be happy, you can't have a decent, dignified human life in the absence of one of them, right? Security without freedom is slavery. Freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, is that no one yet in history and on the planet found the golden formula. Que a pessoa silencie-se um pouco, faça uma reflexão a respeito do que ela deseja para a sua vida e coloque toda a sua energia e todas as suas possibilidades de alcançar esse desejo. E uma questão que, lendo um trabalho do Roland Barthes, a aula, então ele fala muito da questão da linguagem, né, do verbalizar, antes que foi falado. Né, que às vezes a gente tem a linguagem, o verbalizar como algo fascista. Por quê? Porque tu é obrigado a falar. Então essa necessidade é gerada que tem que falar e falar e falar. Né? E às vezes a gente não se preocupa com o outro quando a gente se expressa. Quando esse seja verbal, seja corporal, né, seja através do virtual ou do real. E aí uma questão que fica colocada nesse texto é a questão da alteridade. E essa alteridade ela é buscada para quê? Para que se busque uma possibilidade de, nas minhas relações, eu me tornar cada vez mais ético. Que as pessoas possam ser mais solidárias umas com as outras. Esse ato de ouvir com empatia, ouvir com solidariedade, né? Se colocar realmente no lugar do outro. Quando a pessoa está no teu lado, perceber que ela também tem suas deficiências, ela tem dificuldades, como nós também temos em alguns momentos. Eu vou me dirigir aos pacientes e aos familiares. Né? Primeiro aos familiares, quando vocês tiverem um familiar deprimido, apático, não digam para ele que isso é uma questão de falta de força, falta de disposição, falta de caráter, que possa ser vencido com boa vontade, porque não pode. Isso é a mesma coisa que pedir que um indivíduo com perna quebrada que jogue bem futebol. Em segundo lugar, para os pacientes que não se sintam envergonhados de dizer que precisam de ajuda, de procurar ajuda em lugares adequados, que tem atendimento psicológico, atendimento médico. Isso é uma situação que tem tratamento, tem cura e a pessoa pode voltar a viver dentro de uma normalidade. E a depressão é uma das formas de manifestação da solidão do ser humano. Obrigada, doutor Leonardo. Miriam, Nilva, Samuel, muito obrigado. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais.